noite, irmãos. A paz do Senhor. Espero que estejam todos de bem. Irmãos, hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês sobre algo que muitas vezes nós passamos, vivenciamos em nossas vidas, né? Acho que todos nós aqui passamos por isso, que é nessa nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente passa por diversas situações. Algumas situações são tão difíceis que elas vêm sobre nós assim para nos desanimar. E a gente não escolheu elas chegam na gente, chegam para arrebentar com a gente. E tem aquelas que a gente, sem querer, a gente se mete nelas. E quando a gente se mete nelas, não tem jeito. Aí a gente tem que ir lá e tentar, de alguma maneira, voltar atrás e consertar, né? E há um tempo atrás eu estava passando por um momento assim, de algumas dificuldades, e o meu questionamento para Deus foi: Senhor, como a gente continua? Como continuar com tanta coisa acontecendo? Essa chama do Senhor dentro de mim, ela não pode se apagar. E a minha oração foi: Senhor, não deixe essa chama se apagar em hipótese alguma. Independente do que acontecer, independente das situações ao meu redor, acende o seu fogo em mim, mantém teu fogo queimando no meu coração. E o Senhor, Ele me deu uma palavra naqueles dias, e eu queria compartilhar essa palavra hoje com vocês, que fica lá em Mateus 25, que é uma palavra muito conhecida. Mateus 25, que é a palavra das 10 virgens, que diz assim, versículo 1: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Só até aqui. Irmãos, essa, como eu falei, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E aqui o tema central dessa parábola, para as nossas vidas, é a vigilância e a preparação das nossas vidas para a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós temos aqui algumas ilustrações dessa parábola. Nós temos o noivo, que é bem claro para nós que é Jesus. Nós temos aqui também as 10 virgens, que também fica bem claro que somos nós, os cristãos, aqueles que renasceram de novo em Jesus e que aguardam a volta dele. E nós também temos as lamparinas, que é um terceiro elemento, uma terceira ilustração. E a lamparina ela é composta pelo óleo, ou azeite, que é o combustível para manter ela acesa. E quando ela está acesa, ela tem ali a chama,
que é o que faz ela funcionar, né? Que ela é justamente usada para isso aqui, para clarear o ambiente. E essa chama acesa, essa lamparina, ela está totalmente ligada a tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos em Deus, que é a nossa conduta, a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa vigilância, a nossa comunhão com Deus. E nessa parábola, nós vemos que essas 10 virgens, elas tinham quase tudo em comum. Elas eram 10 virgens que foram ao encontro do noivo, elas esperaram por ele, elas tinham suas lamparinas, mas a diferença que tinha entre elas era que eram 5 insensatas e 5 prudentes. E essa era a principal diferença entre elas e a diferença que fez com que elas agissem diferente em várias áreas da vida delas, em vários outros pontos, que fizeram que as insensatas, que elas foram ao encontro do noivo, sem o óleo, ou com pouco óleo, e as prudentes que levaram óleo com elas. E quando chegou a meia-noite, quando o noivo estava chegando, as insensatas não tinham mais óleo para manter a lamparina delas acesa, que era o combustível daquela lamparina. E a palavra diz que elas diz claramente assim: as lamparinas estavam se apagando. Então elas tentaram ali pedir emprestado para as prudentes. E as prudentes falaram: não, vai comprar o óleo de vocês. As prudentes estavam preparadas ali com óleo suficiente para elas. E com o óleo que elas estavam, elas conseguiram se encontrar com o noivo, entraram para o banquete e a porta foi fechada. Então a gente vê que as insensatas, elas falaram exatamente assim: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, gente, o não ter o óleo era justamente o motivo principal que impediu que as insensatas chegassem até o noivo. Ou seja, manter a chama daquela lamparina acesa era definitivo, era importantíssimo para que elas chegassem até o noivo. Então, sem o óleo e sem a chama, elas não poderiam chegar. Então, pelo outro lado, nós vemos que ter o óleo, como as prudentes tinham o óleo na lamparina delas, elas conseguiram chegar até o noivo. Mas para elas chegarem até o noivo, o que elas precisavam além do óleo? Era manter a chama acesa, senão elas não conseguiriam chegar. Então, o que essas virgens prudentes fizeram para manter essa chama? Quais foram as atitudes delas para manter essa chama acesa? E o que essa atitude das prudentes tem relação com a nossa vida? O tema da mensagem de hoje que eu queria compartilhar com os irmãos é a chama que não se apaga. Nós vamos falar sobre algumas atitudes dessas virgens prudentes que fizeram com que elas conseguissem manter essa chama acesa. Uma chama que não se apaga. Então a gente vê lá no versículo 2 que a palavra diz: logo divide elas em 2 grupos, que eram as insensatas e as prudentes. E quando a gente começa a ler essa parábola, a gente vê que elas tiveram um início bem parecido. Todas elas eram 10 virgens, todas elas foram se encontrar com o noivo, e todas elas estavam ali com suas lamparinas ali. Então, a única diferença que tinha entre elas era que eram 5 insensatas e 5 prudentes. As prudentes separaram, a palavra diz que elas separaram óleo em suas vasilhas, calculando qualquer tipo de imprevisto que poderia acontecer no caminho. Poderia ser o atraso do noivo, mas poderia ser qualquer outra coisa. As insensatas, elas tinham um pouco de azeite para começar, mas aí surgiu o imprevisto, a demora. O noivo demorou a chegar, e aí elas não puderam entrar no banquete. E por isso, Jesus separou elas em 2 grupos. 5 insensatas e 5 prudentes. E o que a gente aprende aqui com essas insensatas, gente? De que a gente não pode viver a nossa vida
só de momentos. Sabe? Elas só visualizaram o encontro com o noivo e mais nada. Ah, vamos lá se encontrar com o noivo, não importa mais nada. Vamos se encontrar com o noivo. Elas queriam se encontrar com o noivo, mas elas não pensaram em mais nada. E nós não podemos viver a nossa vida dessa maneira, adoidada, sabe? Sem saber aonde a gente está pisando, sem saber com quem que a gente está andando, sem medir as nossas atitudes, sem medir as nossas consequências daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está falando. Sabe, ser aquele tipo de pessoa que age por impulsividade, que gasta aquilo que não tem, que vive de maneira desordenada, vivendo como se não houvesse amanhã. E às vezes a gente encontra algumas pessoas, eu não sei se vocês já encontraram alguém assim, que quando vive esse tipo de vida, você vai falar com ela, ela fala assim, mas eu só tenho uma vida. Eu tenho que gastar tudo mesmo, eu tenho que fazer tudo do meu jeito mesmo, eu só tenho uma vida. E a resposta que dá vontade de dar é justamente por isso que você tem que cuidar da tua vida, porque você só tem uma vida. E se você tomar as atitudes erradas, um dia a conta chega na sua vida. É nessa vida. Então, justamente porque a gente tem uma vida, a gente tem que cuidar dela. E o que é que isso tem a ver com eu manter a minha chama acesa? Porque se eu agir dessa maneira insensata, as consequências, elas vão vir sobre nós mesmos. Como eu falei, um dia a conta chega. Sabe, eu tomei um montão de atitudes sem pensar, não pedi direção de Deus para nada, eu estou vivendo do meu jeito. Então a gente vai começar a colher o mal disso, que é a lei da semeadura. Semeei errado, eu vou colher errado. Então vão começar a vir aqueles problemas, como eu falei, os problemas que a gente pega com as nossas próprias mãos. Eles vão vir, o retorno disso vai vir. Os problemas, as dificuldades, as inimizades, as coisas que começam a dar errado, e aí você começa a ficar desanimado, e a primeira coisa que atinge é o quê? Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de Deus. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais buscar a Deus como eu buscava antes. Mas Deus não está vendo isso. Olha o que eu estou passando, será que Deus não vê o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? E a gente vai distanciando, e distanciando, distanciando, e quando a gente vê a chama, apaga. E apagou. Então, irmão, seja prudente. Jesus, ele deu muitos exemplos sobre a prudência, de como a prudência ela pode nos ajudar a manter firme na presença dele. E um desses exemplos é quando ele fala lá de um homem prudente que construiu a casa dele sobre uma rocha. E que vieram os ventos, vieram tempestades sobre ela e nada conseguiu destruí-la. E esse homem prudente, que ele construiu uma casa sobre a rocha, a palavra diz que foi aquele que ouviu a palavra do Senhor, mas ele não só ouviu, ele ouviu e praticou. Ou seja, ser prudente tem tudo a ver com a gente colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos sobre Jesus. Então seja prudente, não adianta só ouvir. E lá em Mateus 10, 16, tem um versículo aqui, que Jesus fala assim, quando ele está enviando os discípulos dele. Prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Por que ser prudente como uma serpente? Quando a gente pensa na serpente, só pensa coisa ruim dela, né? Mas quando a gente vê lá os documentários sobre as serpentes, a gente vê que a serpente ela está sempre atenta ao ambiente dela. A serpente ela sabe a hora de recuar, a hora de dar o bote. Ela age com cautela. Ela age com estratégia para se livrar dos perigos. A serpente, ela evita qualquer confronto desnecessário. Sabe, não tem aquele que foi atacado por uma serpente que disse: a serpente correu atrás de mim.
e me pegou. Não conheço ninguém que passou por isso. É sempre alguém que pisou nela ou alguém que foi atrás dela. Porque ela é prudente. Então, seja prudente também. Não escute tudo que você escutar da palavra de Deus. Não fica só na escuta. Coloque em prática. Pense naquilo que você vai fazer. Isso que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus. Saiba na hora de falar, ou na hora de também ficar em silêncio, aquilo que eu estou falando vai edificar. Sabe, Jesus falaria isso, a palavra de Deus me orienta que isso é uma coisa certa a se falar. Não haja no impulso, tenha cautela com as suas escolhas. Cuidado com as escolhas. Será que Deus se agrada da escolha que eu estou tomando? Será que essa escolha, ela vai me levar para próximo ou vai me afastar de Deus? Será que Deus se agrada dela? E o principal, busque discernimento, direcionamento na palavra de Deus, sempre quando você for tomar qualquer tipo de atitude ou decisão. Porque só sendo prudente, nós vamos nos manter firmes no caminho e tomar decisões firmes em Deus. E depois, gente, lá no versículo 4, fala que as prudentes levaram óleo em suas vasilhas. Elas levaram mais óleo em suas vasilhas. E essa atitude delas nos ensina que a nossa preparação para o encontro com o nosso noivo, com o Senhor, não é algo que a gente tem que fazer de última hora. Nem é algo que tem, calma aí, eu estou aqui acompanhando o noticiário, estou vendo que está tendo 50 guerras, está tudo acabando, de Luiz Jesus está voltando. Agora eu vou correr para a igreja. Não é assim. É algo de uma vida constante com Deus. Uma busca constante com Deus, uma vida de obediência, manifestando a presença do Espírito Santo na sua vida. E sabe qual é o mal de muita gente? Como eu falei, sobre viver só o momento, como se não houvesse amanhã. E aqui eu não estou falando sobre você ficar preocupado com amanhã, sem dormir por causa do seu amanhã, porque o nosso amanhã está nas mãos de Deus e Ele está cuidando de tudo. Mas sim de que o seu presente, aquilo que você faz no seu presente, o resultado está logo ali, no amanhã. Então a gente precisa sim ter cuidado com aquilo que a gente faz hoje. E quando a gente fala do arrebatamento, ou da vinda de Jesus, é algo que às vezes tem gente que pensa assim, nossa, está tão distante isso. Tem gente que você fala assim, Jesus já voltar, está tão distante. E eu acho que está cada vez muito próximo, gente. Sabe? E eu lembro que quando eu era adolescente, eu questionava muito a minha avó, minha falecida avó. Eu falava assim, vó, eles estão falando que Jesus vai voltar já desde aquela época da Bíblia, Jesus não voltou até hoje. Você acha que ele vai voltar? Porque ela falava, Jesus está voltando. Você tem que se consertar, menino. E eu falava, vó, Jesus não vai voltar agora. E minha avó ela sempre falava para mim assim, ó, Jesus ele pode voltar para você a qualquer momento. E eu não esqueço disso, gente. E é verdade. Jesus, a gente fica pensando em arrebatamento, em volta de Jesus, que pode acontecer. Mas Jesus ele pode voltar para cada um de nós a qualquer momento. A gente sai daqui, bateu a cabeça ali, já era, Jesus voltou para você. E por isso que é importante a gente ser constante e não deixar para a última hora. E não somente sobre a volta de Jesus, mas também para esse tempo presente. Esse tempo presente que nós vivemos agora. Porque nós deixamos tudo para a última hora, para buscar Jesus como às vezes o último recurso. E às vezes é o último recurso. Sabe? Porque às vezes eu encontro pessoas que elas não oram. Nem 5 minutos do dia dela. Jejuar, então, nem faz parte da vida dela, não sabe nem o que é isso. Mas aí vem aquele problema. O desemprego bateu na porta. Vem aquela doença incurável.
Aí essa mesma pessoa que não orava nem 5 minutos, quer orar de madrugada, quer fazer campanha de oração, quer virar dias e dias orando, quer fazer jejum de 40 dias na água. É um desespero, porque ela não tinha uma reserva. Ela na última hora ela quer resolver tudo. Ela não poderia já estar orando há muito tempo? Ela não poderia estar jejuando, ter uma vida de jejum e oração? E a mesma coisa, gente, para conhecimento. Tem gente que pensa, a gente fala de Bíblia, tem gente que acha, isso aí não é para mim não. As pessoas não se interessam de conhecer a palavra de Deus. Prefere ir lá agora, joga no IA, joga no Google. Ou então fica acompanhando lá no Instagram, todo mundo fala uma coisa, mas ninguém quer conhecer. Fala de escola bíblica, para quê? Para que eu vou aprender sobre batalha espiritual, sobre discipulado? Isso não tem nada a ver comigo. Mas na hora que ela passa por uma dificuldade, quando ela precisa daquilo ali, ela precisa viver uma batalha espiritual na vida, ela está passando por uma batalha espiritual na vida dela, ela não sabe nem lidar, porque ela não buscou conhecimento. E aí na última hora ela quer perguntar para todo mundo, quer pedir ajuda de todo mundo, uma coisa que ela mesma poderia estar aprendendo e tendo uma reserva na vida dela para enfrentar aquele momento. Então, gente, tantas e tantas outras coisas que poderiam nos ajudar, eu não estou falando nem de ajudar só alguém, nos ajudar, que nós poderíamos estar buscando, tendo uma reserva em nossas vidas, e às vezes a gente deixa para lá. A gente não busca ter essa reserva. E às vezes, porque a gente pensa que a gente tem tão pouco, ou que a gente é tão limitado para isso, que a gente não quer mais de Deus. Eu lembro que uma vez, há uns 15 anos atrás isso, eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha fé. E eu já era crente. E aí, eu falei, gente, eu ficava com vergonha, eu falava assim, não, eu sou crente e eu não tenho fé. E era um pensamento que eu ficava naquilo ali o tempo inteiro. E eu não conseguia mais orar, me bateu um desânimo, porque eu falei assim, para que eu vou orar se eu não tenho fé? Para que eu vou para a igreja se eu não tenho fé? E aí, mas mesmo assim eu continuava indo, né? Eu continuava orando, eu continuava indo à igreja. E até que um dia... E por que eu achava que eu não tinha fé, gente? Porque eu estava orando por coisas que eu achava que Deus ele tinha que me responder assim. Coisas que estão acontecendo agora, depois de 15 anos. E eu entrei num dilema por causa disso. Mas eu estou contando isso porque a maneira que Deus ele tirou isso da minha cabeça, que foi muito interessante, porque eu estava naquele questionamento, e aí tinha uma colega minha de trabalho, que ela sempre me discipulava, sempre dava uma palavra de Deus para mim. E aí eu falei com ela, poxa, tem uma coisa que eu estou querendo te falar, mas eu estou com maior vergonha, porque eu sou cristão e isso não deveria ter na vida de um cristão, mas eu não tenho fé. Ela foi, cara, eu não consigo esquecer dessa resposta que ela me deu, porque ela me tirou de um buraco com a resposta simples. Ela falou assim, Richard, você ajoelha e você ora? Eu falei, sim. Ela, então você tem fé. Porque senão você não ia ter fé, você não ia nem ajoelhar para orar para uma coisa que você não acreditasse. E aquilo ali me levantou para que eu pudesse ter e buscar mais fé. E talvez você esteja aqui e você fala assim, eu tenho tão pouco. E talvez seja isso tudo que Deus precisa para que você busque ter mais. Eu tenho pouco conhecimento, mas eu quero mais de Deus. Eu tenho pouca fé, mas eu quero mais fé em Deus. E você vai encontrar, porque aquele que busca, encontra em Deus. Aquele que busca, encontra. E é importante que a gente tenha conhecimento, que a gente seja maduro em Deus. Porque assim como diz aqui em Efésios 4, Paulo fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Em vez disso, falemos a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Até quando, gente, nós vamos permitir sermos levados de um lado para o outro pelas ondas? Até quando a gente não vai ter maturidade
de ter uma vida constante com Deus, de buscar Ele todos os dias, de encher a nossa vida dEle, ter reserva dEle. Busca a Deus enquanto se pode achar. Sabe por quê? Oração nunca é demais. Leitura bíblica nunca é demais. Obedecer a Deus nunca é demais. Tudo que a gente faz para Deus, Ele vem sobre nós e transborda a cada dia. Cada dia a gente enche e enche mais dEle, das coisas dEle. Por isso, busca a Deus de todas as maneiras possíveis. Seja constante em todas as coisas da sua vida com Deus. Porque senão um dia você pode precisar de ter algo dEle na sua vida. Assim como aquelas virgens precisavam. As insensatas. E você não ter. É importante que você tenha uma reserva. É importante que você tenha óleo, Espírito Santo na sua vida. Então, se você quer que a sua chama se mantenha acesa, seja constante. Continuando aqui, a gente vê que as insensatas, elas não levaram óleo suficiente. E elas quiseram pedir emprestado às prudentes. Como se as prudentes tivessem levado a mais para dividir. Mas as prudentes levaram para elas. E a resposta que as insensatas receberam das prudentes foi que não, vai comprar o óleo de vocês. E quando a gente lê essa resposta, parece até uma resposta egoísta. Já que elas tinham a mais, por que elas não emprestaram? Sendo que, gente, as prudentes levaram o que era necessário para as próprias lamparinas dela. Elas levaram o que elas iam precisar. Se elas tivessem dividido ali naquela hora, não ia ter óleo para ninguém. E essa história aqui ia ser diferente. Iam ser 10 virgens que não conseguiram se encontrar com o noivo, porque as lamparinas estavam apagadas. Então, embora fosse um grupo de 10 virgens, cada uma era responsável pela sua própria chama. A responsabilidade de levar mais azeite era também das insensatas que não levaram. Mas elas viram ali nas prudentes uma oportunidade de terceirizar aquela responsabilidade. Elas têm, por que a gente não pode se escorar aqui e ter um pouquinho também? Né? E, gente, uma frase que talvez vocês já ouviram bastante, que salvação é individual. Salvação é individual. Ninguém é salvo por tabela. Eu não vou ser salvo porque a minha esposa serve a Deus de todo o coração. E só porque eu sou casado com ela, eu também vou ser levado quando Jesus voltar. Salvação não é individual, como a nossa busca em conhecer, a nossa busca de ter intimidade com Deus, ela também é individual. E nós não podemos terceirizar isso. Cada um precisa ter a sua reserva. Porque tem gente que pensa que só porque está num grupo, eu participo desse grupo aqui. E vai com a galera. Acha que está vivendo as mesmas coisas. Mas se naquele grupo não tiver todo mundo buscando, fazendo a sua parte individual, você não vai estar vivendo tudo que aquele grupo está vivendo. Só porque você está inserido ali. É importante que a gente entenda a nossa individualidade em buscar a Deus. Nós sabemos que Deus ele derrama assim na comunhão. E nós temos certeza disso, que Deus ele age na comunhão. E nós temos sim que orar um pelos outros, ajudar uns aos outros. Nós temos que fazer isso sim. Mas se em um grupo tiver um que não quer, ele não vai ter. Se em um grupo tiver um que não quer ter reserva de azeite, reserva de óleo, ter o coração dele transbordando de Deus, ele não vai ter, só porque todo mundo tem. Então nós temos que buscar a Deus individualmente também. Lá em Tiago 4:17, Tiago fala assim, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. E eu peguei esse versículo aqui porque muitas pessoas sabem da responsabilidade delas. Elas não são mais inocentes. Elas sabem o que Deus tem chamado. O Espírito Santo ele fala, gente.
As pessoas falam, ah, Deus está em silêncio, mas Deus está falando o tempo inteiro. Deus está falando. Assuma a sua responsabilidade. Não deixe para pedir para alguém aquilo que você mesmo pode fazer. Não fique esperando que alguém fique sempre resolvendo tudo para você, porque tem gente que vive assim. Como a gente falou lá dos insensatos, lá no início. Vive a vida doidado e vai deixando um rastro para as pessoas resolverem atrás. Ninguém tem que resolver nada para a gente. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Não terceirizar mais. Você pode sim vencer esse pecado que te aprisiona, esse pecado que te aflige. Você pode sim vencer ele. Não é só o irmão que você olha para o lado e fala, ah lá, a vida dele também é perfeita. Olha lá, está tudo certo para ele é muito mais fácil do que para mim. Não, você não sabe o que o teu irmão está passando para vencer aquilo. Se é difícil para ele, é difícil para você também, mas se ele venceu, você também vai vencer. Você também pode orar por você. Não é só esperar com que a irmã da oração ore por você, não. Bota o seu joelho no chão e comece a orar por você. Coloque as suas coisas diante de Deus, não fique esperando só que alguém ore. Você também pode orar por alguém. Não é, alguém precisou de oração, calma aí que eu vou lá falar com o pastor. Não, é você mesmo. Não terceirize aquilo que Deus colocou na sua mão. Você também pode aprender mais de Deus. Sabe, aí você olha lá no Instagram, aquele cara, ele fala tão bem, ele sabe tanto, você também pode saber. Busque conhecer mais de Deus. Conhecimento de Bíblia não é só para teólogo não, gente. A Bíblia está aqui para todos nós. Assuma a sua responsabilidade. Você também pode levar desse evangelho para os outros. Esse mesmo evangelho que a gente prega aqui não é só a missão dos pregadores. Ah, mas fulano é pregador, missionário. Não. Nós também, gente. Nós podemos ser um canal na vida de outras pessoas. E nós precisamos assumir essa responsabilidade para nós. Não ficar pedindo emprestado. Não ficar esperando que alguém tenha. Para deixar para comprar na última hora, não. Não deixe para a última hora. Porque pode ser tarde. Quando você for comprar o óleo, a porta pode estar fechada para você. Então assuma aquilo que é de Deus para você e mantenha a sua chama acesa. E lá no versículo 11 e 13, fala de quando elas voltaram. As insensatas voltaram. Elas voltaram, tentaram entrar no banquete. E elas disseram, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, Jesus responde, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Enquanto as insensatas foram comprar o óleo, o tempo passou. E quando elas chegaram no banquete, a porta estava fechada. Não tinha mais o que fazer. Elas pediram para abrir a porta e o noivo falou, a verdade é que eu não conheço vocês. E mais uma vez, gente, o vilão das insensatas foi o tempo. E por que mais uma vez? Porque primeiro foi a demora pelo noivo. O noivo demorou, esperaram pelo noivo, o noivo demorou. E elas não conseguiram entrar porque elas tinham pouco azeite. Depois, elas foram comprar e não conseguiram entrar. E não puderam entrar no banquete e não foram reconhecidas. Então o tempo, ele também pode ser um vilão para todos nós. Porque o tempo, ele é assim. Nada acontece no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. E nós não temos o controle para que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. Somente Deus. Então as prudentes que levaram óleo em suas vasilhas, elas não sabiam o que iriam encontrar. E o problema que elas tiveram foi uma demora. Foi porque o tempo não foi o tempo que elas esperaram. Tanto que o noivo demorou tanto que elas adormeceram ali esperando por ele.
E o interessante aqui é que Jesus termina essa parábola falando: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nos colocando, mais uma vez, para pensar sobre o tempo. E se vocês perceberam aqui, irmão, o fator tempo, ele foi predominante durante toda essa parábola. Porque a atitude que as prudentes tiveram de levar mais óleo foi fundamental para que elas pudessem lidar com a demora, com o tempo de espera do noivo. Porque o noivo só chegou à meia-noite. E o meia-noite era um tempo, a hora meia-noite, não era a hora esperada por elas, tanto que elas dormiram de tanto esperar pelo noivo. Elas se cansaram e dormiram. Porque, gente, se manter preparado, obediente por muito tempo, ou melhor, sem saber quanto tempo, saber quantos dias, quantas horas, não é simples se a gente não tiver na nossa vida uma reserva de Deus no nosso coração. Então o tempo, ele vai revelar muitas coisas em nossas vidas. A nossa persistência, o quanto que a gente luta por algo, o tanto que a gente persevera por algo, nossa persistência, o quanto que a gente busca por algo, o quanto que a gente quer algo em Deus. A nossa resistência também, o quanto que a gente suporta alguma coisa, o quanto que a gente aguenta as coisas dessa vida, e o nosso caráter em Deus. Porque o tempo, ele revela o tanto que você suporta também, e o tanto que você é algo em Deus, o tanto que você vive uma vida com Deus. E ele também revela a nossa fé. Como diz aqui em Lucas 18, no versículo 8, fala assim, ó: e eu lhes digo, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Jesus fala aqui que ele não vai demorar a fazer justiça aos seus escolhidos, mas que vai ter um tempo. Vai ter um tempo. E por isso ele conclui com uma pergunta: será que ele vai encontrar, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? O tempo com Deus é um tempo de construção. Entenda isso. É um tempo de construção em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos estar dispostos a nos submeter a esse tempo. Porque ele não vai acontecer da maneira que a gente quer. Então muita gente começa muito bem, sendo que no meio do caminho para. Porque não consegue submeter esse tempo. Porque quer que esteja tudo pronto. Porque espera que vai encontrar tudo pronto, que as coisas vão acontecer de uma maneira instantânea. E não é assim. As coisas com Deus, elas são preparadas. E hoje nós estamos num tempo que é uma corrida, um desespero para que as coisas fiquem prontas rápido, as coisas aconteçam rápido. Tudo tem que estar logo pronto. E nessa corrida de estar tudo pronto, nós estamos deixando de estar preparados. E se nessa noite nós olhássemos para essas 10 virgens passando aqui agora na nossa frente, todos nós íamos dizer que elas estavam prontas. Porque elas estavam todas iguais, 10 virgens saindo de encontro ao noivo, e cada uma com a sua lamparina. Sendo que dessas 10, só 5 estavam preparadas. E a chama, ela só se mantém acesa para quem está preparado. E quando nós falamos sobre preparo, gente, não tem como a gente esquecer de uma chama lá, a chama do altar do tabernáculo. Que ela também era uma chama que ela não apagava. E aquela chama, ela precisava de prudência, constância, e ela precisava de responsabilidade do sacerdote para mantê-la acesa. E ela precisava resistir ao tempo, porque ela era uma chama que ela não apagava em momento algum. E lá em Levítico 6, 12 e 3, já estou terminando, diz assim: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Constantemente,
toda manhã, o sacerdote ele tinha uma responsabilidade sobre o fogo daquele altar, de mantê-lo aceso. Ele tinha que colocar uma lenha nova, ele tinha que tirar as cinzas velhas, levar para um lugar fora do acampamento e fazer tudo isso com aquela chama acesa, sem apagar. Ela não podia ficar apagada. E o sacerdote, como as virgens, as 10 virgens, eles precisavam estar preparados para que aquela chama ficasse acesa. E aquela chama ficava acesa, e não era de qualquer maneira, não era tão simples, mas era necessário. E o que mantinha aquela chama acesa não era porque estava tudo pronto, mas era porque eles prepararam tudo para que aquela chama continuasse acesa. Porque, irmãos, pode ter alguém que olhe, você pode olhar para alguém hoje, e você pode falar assim, essa pessoa, ela está pronta para aquilo que você está vendo. Mas, o estar preparado são coisas que ninguém vê e que às vezes ninguém nem sabe que você tem. Porque todas as virgens saíram ao encontro do noivo com as suas lamparinas, mas só 5 delas tinham azeite dentro da lamparina. Era dentro. Se você olhasse elas por fora, estariam todas prontas. O sacerdote, ninguém via o que mantinha aquela chama acesa, mas ele tinha que colocar uma lenha nova, tirar a cinza velha e colocar uma lenha nova todos os dias. Então, o azeite que queima dentro da lamparina, e o sacrifício e a lenha que queima dentro do altar, que é o que ninguém vê, que é o seu secreto, que é a sua renúncia por Deus, que é o tanto que você nega de si mesmo por Deus, é o que mantém a sua chama acesa. É o que ninguém vê. Então, gente, o que nós estamos... Queria convidar o Ministério de Louvor. O que nós estamos construindo? O que nós estamos preparando? Nós estamos guardando uma reserva? Muita gente às vezes não entende o que te mantém de pé. Mas é aquilo que você carrega. É aquilo que está lá dentro. E que às vezes muita gente não vê. O azeite da lamparina precisava de mais azeite para manter ele aceso. A lamparina. E a lenha do altar precisava de uma lenha nova para se manter acesa. A vida com Cristo é uma vida de constante busca todos os dias. Ah, mas eu não tenho mais, eu tenho tão pouco para oferecer. Se o seu azeite se esgota, o nosso Deus, Ele renova. Se você está aqui nessa noite e está pensando, o meu altar, ele está em cinzas, é tudo velho. Deus coloca também uma lenha nova, mas a chama não pode se apagar para aquele que quer ter ele na vida dele. Que quer ter ele de verdade. A chama não se apaga no coração daquele que se move de acordo com a palavra de Deus. A chama, ela não se apaga na vida daquele que quer todos os dias Jesus, que quer constantemente mais e mais de Jesus na vida dele. A chama, ela não se apaga para aquele que entende que tem uma responsabilidade. Aquele que assumiu a sua responsabilidade de viver aquilo que Deus tem para ele. E a chama, ela não se apaga para aquele que não importa. Que pensa, não importa quantos dias, quantas horas, não importa quanto tempo vai demorar. Eu quero mais desse Deus no meu coração. Eu quero mais dessa chama queimando dentro de mim. Eu sei que Deus está comigo, não importa o tempo que vai demorar. Não importa quantos dias, quantas horas. Eu quero essa chama queimando no meu coração. E eu queria que você se colocasse de pé hoje.
E eu quero que você nessa noite, só você sabe como que está a chama do seu coração. Nós todos aqui estamos olhando por fora. E não podemos dizer se você está preparado. O fogo arderá sobre o altar. Só você sabe. Continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero que nessa noite você faça essa oração. Não se apagará. Você feche seus olhos agora. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o Você altar. faça essa oração que não essa se canção tem. apagará. Não só de Não momentos. se apagará. Não vai ser só de momentos. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o Comece a altar. pedir a Deus, Senhor. Não se apagará. Não deixe a minha chama se apagar. Não se apagará. Senhor, eu não quero ser insensato. O fogo arderá Eu não sobre o quero altar, viver só de momentos. continuamente sobre o altar. Não se apagará. Eu quero viver de acordo com a sua palavra. Não Eu se quero ser apagará. direcionado por ela. Nosso louvor não seja um Cante essa parte, medite nessa parte, meu irmão. lágrimas Nesse louvor. vazias, sem não seja. avivamento. Que o nosso amor Não tem um amor não fingido. seja fingido, honrado com lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as Talvez você esteja aqui poesias também. mais lindas, E você esteja as pensando, falando, meu Deus, eu harmonias sempre mais começo. brilhantes se não há Eu sempre quero verdade começar. em nós. Eu começo até bem, Senhor, mas eu não consigo continuar. Tudo em E nessa noite eu quero orar por você também. dar meus lábios, Nessa hora que minha toda alma, inconstância, eu quero me tudo que te impede de continuar, entregar minha seja vida como um destruído coração. totalmente na sua Não vale a vida. pena E que você só tenha uma me vida emocionar constante, total e com Deus. buscar as canções mais Que lindas você pra busque cantar. todos os dias intensamente, Se eu não for intensidade. uma canção que presença de Deus. alegre a ti, se o meu coração que tá não aqui queima também. por ti, não vale a pena você já só sabe. me emocionar e buscar Que as Deus, Ele tem canções mais falado com lindas pra você. cantar. Sobre a sua Se eu não for uma responsabilidade. canção que alegre a ti, Você tem aberto mão se o meu daquilo que Deus tem pra coração não você. queima por ti, Você pensa, não, eu agora eu vou só ficar indo com a multidão mesmo. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele te chamou como discípulo e não como multidão. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Deus está chamando pessoas nessa noite a responsabilidade. A responsabilidade. Não terceirize aquilo que Deus te chamou. sobre o altar, E quantas pessoas nessa noite sobre o altar, não se apagará, podem estar desgastadas pelo tempo. não se apagará. Quanto tempo que eu estou nessa situação, Senhor? Sobre o altar, Quanto tempo que isso não muda, Senhor? continuamente Quanto sobre o tempo altar, que as coisas estão dessa não se maneira? apagará. Ah, Senhor, visita esse coração nessa noite, Pai. Enche, Senhor, da tua chama, Pai. Que a chama que aguenta dias, que aguenta horas, que aguenta o tempo do Senhor. Enche esses corações, Senhor, nessa noite. Que nessa noite seja uma noite que o Senhor venha. Sobre o altar, E que o Senhor venha continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se